Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Gente, tudo bom? Tô com uma companhia aqui, ó, começou a chorar, queria subir no meu colo. Esse aqui é o Spock. Quem não assistiu os últimos vídeos que eu fiz, eu faço um convite que vá até eles para conseguir entender um pouquinho do que eu vou falar hoje. No último vídeo eu estava falando sobre se Deus nos conheceu antes que a gente nos formasse no ventre, né, da nossa mãe. Há quanto tempo antes Deus nos conhece? E eu ergui essa pauta porque sem essa explicação eu não vou conseguir continuar o que eu vim trazer aqui para vocês, tá bom? Eu sei que muitas pessoas vão achar meio loucura o que eu vou falar. E muitas pessoas falam assim, quer saber, eu não me importo com a opinião dos outros. Não, eu me importo sim com a opinião de vocês, porque para mim isso é muito sério, isso é muito forte e diz respeito à salvação de almas. Tudo isso que eu tô fazendo, eu não tô fazendo simplesmente porque eu resolvi gravar um vídeo pro YouTube. Meu canal é um canal pequeno, era um canal de dieta, e de um tempo pra cá eu tenho sentido de trazer a mensagem de Deus também através do canal, afinal o canal é meu, eu posso fazer o que eu quero dele, né? Por enquanto. A gente não sabe o dia de amanhã, mas enquanto eu tô podendo o hoje eu tô fazendo. Por isso que eu tô falando que se a minha intenção fosse só gravar vídeos para poder ter visualização, né? Eu continuaria com os meus vídeos, com as minhas receitinhas. Apesar de o meu canal ser um canal pequenininho, eu gosto muito, né, desse tipo de coisa. Mas tem tempo para tudo e o tempo agora é para isso. Então, para que vocês consigam entender, volta lá nos vídeos que eu já fiz, assistam eles também, porque esses vídeos serão continuação um do outro. E eu já vou falando logo de início, se você ama a palavra de Deus, a gente pode compartilhar pelo menos esse amor, mesmo que a gente não concorde, tá? Porque a Bíblia, ela fala com cada um, de maneira individual. Lógico que ela não pode ser interpretada ao léu, mas ela fala com cada um de maneira individual. Ela se renova todos os dias. A palavra do Senhor hoje ela vem de um jeito, amanhã ela vem pela mesma palavra, trazendo de uma outra forma. Então, para mim, ela veio trazendo um ensino, e esse ensino me trouxe preenchimento. Me fez entender muita coisa que eu não compreendia. E como é, Yamara, que você conseguiu aprender isso? Como é que você conseguiu ter esse conhecimento que você está passando pra gente? Gente, eu só tive esse conhecimento porque eu senti desejo realmente de ler a Bíblia. Eu estou com 38 anos, vai fazer um ano que eu peguei esse hábito real. E eu sempre fui envolvida nos trabalhos na igreja, eu sempre fui professora da Escola Bíblica Dominical, mas eu lia somente o que era para ler, para trazer aquela lição, e lia geralmente o que estava na revistinha, os pontos onde a revistinha mandava e a maneira que era ensinado para ensinar. Tinha-se uma regra. Hoje eu sou livre, porque meu Cristo morreu por mim para que essa liberdade fosse exercida. E essa liberdade que ela tem que ser exercida não se exercem mais hoje, que é falar do amor de Jesus. Eu comecei esse vídeo, né, esses vídeos que eu já fiz e continuo aqui, eu comecei da seguinte maneira. Lendo um livrinho chamado Grimório, tá? Para quem viu aí os primeiros vídeos, o livrinho continua aqui. Aqui, gente, ó, eu escrevi praticamente tudo de um pouquinho, porque é muita coisa, que eu consegui compreender da mensagem que o Senhor está trazendo para nós, tá? Para mim, principalmente. Bom, vamos lá? Chega de enrolação. Estão preparados para cair da cadeira? Ou senta, né? Para não cair se você estiver em pé. Eu terminei o outro vídeo falando sobre que Deus nos conheceu antes mesmo que a gente nos formasse, fazendo a pergunta há quanto tempo antes. A gente sabe que a gente vive num mundo onde, né, nós somos cristãos, seguidores de Cristo. E muitos têm o hábito de falar isso, mas quando você for parar para analisar mesmo dentro de si e ler o que foi que Cristo fez e o porquê
que ele pediu que nós seguíssemos os passos dele, a gente analisa que o que ele fez foi maravilhoso, mas a gente não segue os passos dele. Está na hora de nós despertarmos e começarmos a fazer alguma coisa. E não tem como eu continuar esse estudo sem falar do início, lá do princípio. Eu li no último vídeo sobre o princípio. No princípio era o verbo e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E também em 1 João que fala, né? João, se eu não me engano, 1,15, que fala sobre este vem depois de mim, mas é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, é uma frase bem complexa. Quando você para pensar e meditar e analisar nos versículos da Bíblia, ou você joga tudo para, isso não é literal, né? Imagina, isso daí não é literal, é só simbologia. Ou você começa a analisar que o mundo é muito mais do que a gente pensa. Que o ser humano é muito mais do que nos foi mostrado, nos foi revelado. Aqui em Hebreus fala assim, ó, 21 fala assim: E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa visão que Moisés vê, assim como o próprio João no Apocalipse, muitas pessoas vão falar: nossa, mas foi uma visão do futuro que ele viu. Essa visão que ele viu foi uma visão tão profunda, mas tão profunda, que ela mostra a nós ali. Porque quem é a igreja? Antes de Cristo, não tinha igreja. Moisés vem antes de Cristo. Tinha o povo escolhido, tinha Israel, mas não tinha igreja. Hoje nós nos consideramos igreja. Quem são os primogênitos? Porque o primogênito é Cristo, né? Cristo foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Nós seremos remanescentes. A continuação dessa história maravilhosa. E fala que estão escritos nos céus. Quem trouxe esse evangelho? Gente, é Hebreus, o Novo Testamento. Falando de Moisés lá atrás. Só para vocês pensarem um pouquinho. Mateus, ele vem explicando para nós as palavras de Jesus, o que Jesus vinha falando. E isso é uma coisa que me deixa bastante feliz. Que quando você vai lendo Mateus, diversos versículos em Mateus fala sobre o reino dos céus. Eu vou ler para vocês Mateus 10, do capítulo 5 em diante. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Jesus, ele fala que ele não era desse mundo. Ele fala que ele foi ao Pai para preparar-nos lugar. Mas ele nos deixaria alguém que nos faria companhia, o Consolador, o Espírito Santo, que nos revelaria todas as coisas. Que ajudaria aos profetas e a nós a propagar o Evangelho. Quando você divide a Trindade em Pai, Filho e Espírito Santo, você não tem como não dividir em onipotência, onipresença e onisciência. O livro de João fala que o verbo, a palavra, né, andou com os homens, a sabedoria andou com os homens e os homens não a reconheceram. Não fala o poder, a sabedoria. E não fala a onipresença, a sabedoria. Deus, quando ele vem à Terra, ele destrava nossas mentes. Quando ele morre e paga pelos nossos pecados, a nossa mente ela é aberta. Quando você se entrega de verdade para Cristo, quando você se entrega de verdade para a palavra, você consegue compreender o que a palavra está dizendo. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João fala.
que ele veio depois dele, mas era antes dele, porque veio primeiro do que ele. Nada do que foi feito se fez sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Luz, no hebraico original, vem de conhecimento, tá? Vem de visão, de enxergar, fazer conhecido, conhecimento, sabedoria. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então era disso que João está falando. Haverá um que vem após mim, mas ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Essa luz, esse conhecimento, Jesus. E vem falando assim: não era ele, João, a luz, mas ele veio para que testificasse dessa luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Quando o homem nasce, né, a mãe dá o quê? Dá a luz. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Gente, será que as plantinhas, que as hortas, que as árvores, que os matos, não reconheceram Jesus? Ou foi o ser humano? Quem é esse mundo? Veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E agora a gente vai começar a entender o que é ser filho de Deus. E aí a gente vai lá para Hebreus de novo. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, gente, para mim continuar, vai ser mais pesado, tá? Vocês vão precisar me amar. Vocês vão me tratar com muito carinho agora, olhar para mim com muito amor, porque não vai ser fácil o que eu vou falar agora para vocês. Aqui a gente tem uma escolha. Ou a gente é filho e aguenta firme, ou a gente é bastardo. A gente escuta muito a história sobre Jesus, que ele é amor, que ele veio trazer o amor, e todo mundo acha que é o amor. O que Jesus veio trazer foi justiça, foi a verdade. A palavra de sabedoria, ela não brinca, ela traz conhecimento, e tudo quando se torna conhecido, tudo que está oculto e vem à luz, dói. Dói pra gente entender, pra gente aceitar, pra gente acreditar que realmente Deus está falando comigo. Imagina, Deus me ama, porque Ele te ama. Tem muitas crianças, né? Eu vejo assim o meu filho, muitas vezes quando a gente chama atenção, o rosto muda completamente, dá vontade de chorar. E realmente a reação que se tem é de tentar se defender daquilo. Por muitas vezes eu preciso falar pro meu filho: a mãe tá falando assim com você porque eu te amo. A mãe tá te impedindo de fazer tal coisa pro teu bem. E eu sei que ele não compreende. Eu já fui criança, eu não compreendia a minha mãe. Hoje eu sei que minha mãe estava certa. E a nossa vida é assim, a gente vai aprendendo. Não tem como eu continuar esse assunto sem eu ir lá para Gênesis. O início de todas as coisas. Quando eu leio em João sobre no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, sem ele nada se fez, eu estou falando de Jesus. Mas se Jesus estava na Terra há 3.000 e poucos anos depois, né, de tudo isso, de acordo com a contagem, né, da maioria dos estudos, ninguém tem certeza absoluta da quantidade de tempo, porque a maioria não conta a época desde Adão até o dilúvio, outros contam, então há uma divergência sobre esse número. Se Jesus estava antes e ele foi formado antes, como o próprio João fala, mas veio depois, ele não traz com ele somente a prova de que somos nascidos somente neste momento.
Qual é a existência da Yamara? É só agora. A Yamara existiu agora, nasceu, tem 38 anos, e essa é a existência dela. E aí, por amor dela, Cristo morreu lá 2000 anos atrás, e hoje ela ouviu falar do amor de Jesus, então hoje, pela misericórdia de Jesus, ela é salva. Existe um perigo muito grande na maneira que a gente ensina, ou que a gente aprende, ou que a gente traduz para o outro a palavra de Deus. A gente tem medo de falar coisas e parecer meio louca, parecer meio fora do normal, parecer que a gente não bate muito bem da cabeça. E por conta disso, muitas coisas necessárias é deixado de falar. E eu vou falar direto agora o que eu compreendi, o que veio muito forte dentro de mim, nessa questão de onde eu vim, quem eu era. Quando a gente lê sobre a Assembleia dos Santos, a igreja, né? A Universal Assembleia da Igreja dos Primogênitos. Não tem como dizer que nós não estávamos lá. Mas Yamara, a Bíblia, ela fala que começou, Deus criou a terra, Deus criou o céu. E por que ninguém consegue explicar e trazer luz, ou seja, sabedoria, de maneira clara sobre essa batalha que houve no céu? Conforme eu vou lendo a palavra de Deus, eu vou me convencendo, porque eu tenho lido, gente, e eu não estou brincando. Eu vou me convencendo de que essa batalha ocorre até hoje. Mas como Deus ele não é limitado ao tempo, quando fala, né, um dia para nós é como 1000 anos para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos para nós, eu não lembro qual que é a sequência certa desse versículo, mas quando a palavra de Deus fala isso, significa que Deus ele não é limitado ao tempo. O tempo que, como nós conhecemos como o tempo cronológico, né, o cronos, o tempo que continua, é diferente para Deus. Não é do mesmo jeito. E ele é o dono desse tempo, ele é o dono dessa dimensão. Ele sabia que eu estaria aqui. E parece meio loucura. Uma vez conversando com um irmão meu, ele pegou e falou assim que ele achava que a gente não tinha livre-arbítrio. Que esse negócio de livre-arbítrio era uma mentira. Não que Deus tenha mentido, mas que não souberam explicar direito na Bíblia. E eu falei para ele, não, a gente tem livre-arbítrio. Você escolheu estar aqui. Vocês lembram que eu contei do meu filho? Se você não assistiu o vídeo anterior, você vai ter que assistir para entender a história. Aquela pergunta do meu filho e a explicação que eu dei para ele me fez compreender que nós decidimos vir para cá. Essa assembleia reunida, que foi vista por Moisés, foi uma decisão sendo tomada. Para que todos nós pudéssemos passar pelo mesmo crivo. Porque quando Adão cai, ele não cai só ele. E é isso que muitas pessoas não compreendem. Eu vou contar para vocês a história que todo mundo fala, que a maioria dos pastores tentam explicar, de como que provavelmente ocorreu essa guerra no céu. Muitos pastores contam que houve uma inveja de Satanás, que Satanás desejou estar acima de Deus. E esse acima de Deus era onde habitava os serafins. Se não tem ninguém acima de Deus, por que os serafins estavam lá? Cada um tem a sua hierarquia. Quando a gente começa a estudar sobre anjos, os serafins eles são a única categoria dos anjos. Isso eu estou falando pelos estudos, né, dos judeus, que foi onde eu achei uma explicação mais palpável para isso. Que pode estar nessa altura onde é explicado, é falado na Bíblia, né? Onde estão esses anjos. Porque eles não têm arbítrio, não têm livre-arbítrio. E quando eu ouvi essa explicação, eu achei muito interessante que o que esse era um rabino, ele fala, ele deixa bem claro da seguinte maneira. Não é que eles não têm poder de escolha. É que eles não querem escolher. Porque eles vivem perto daquele que é perfeito. Logo, quando eles estão perto daquele que é perfeito, daquele que não tem o porquê você fazer outra escolha, não tem nada melhor do que aquilo. Aquilo ali é tudo que você precisa. Logo, você não quer escolher. Então você deixa de lado esse poder de escolha. Já os querubins, que é a classificação, né? Ele era um querubim ungido, o anjo que se revolta contra Deus. Já esse querubim, ele é um anjo que ele carregava a sabedoria, ele era portador da sabedoria. Ele não era a sabedoria, mas ele tinha essa função, ele era a carruagem da sabedoria. E lembra que Deus
É Jesus e Jesus é Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, onipotência, onipresença, onisciência, né? E ele desejou estar acima disso. Mas ele não estava preparado para fazer essa escolha. Tudo tem um processo na nossa vida, tudo tem um tempo. Deus nos ensina, de acordo com o tempo, o que eu consigo, o que é para mim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, se eu me dou bem nisso daqui, se eu não me dou bem nisso daqui. Conforme eu vou melhorando, eu vou aprendendo mais e vou crescendo em conhecimento e em capacidade. Então Deus sabe onde cada um de nós está. E surgiu uma inveja. Para conseguir explicar, resumir o máximo que eu posso, tá passando de uma maneira que vocês entendam. Tem partes, né, dentro da Bíblia, a Bíblia ela parece um quebra-cabeça. Então tem partes dentro da Bíblia que a gente vai juntando e você vai montando a história completa. Então isso foi o que aconteceu no céu, era tudo perfeito. Mas alguém ali que não tinha uma posição, porque ainda estava, né, aprendendo, estava começando a entender o que era cada coisa, resolve subir acima. E como não era o momento, não estava na hora de ele entender o que estava ali. Gente, isso é muito sério que eu tô falando, tá? Dele entender o que estava ali, não era a hora ainda dele compreender o que estava ali. Deus diz não, não é a hora, e ele se revolta. Aí a gente escuta várias vezes, né, pela Bíblia, as histórias vão sendo contadas através da boca dos personagens bíblicos, né? Aí você vai juntando as lacunas, né, que por inveja ele convenceu uma terça parte dos anjos, e essa terça parte dos anjos caem com ele, e a gente vai começando a compreender que houve algo entre o primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1, entre o primeiro versículo do capítulo 1 e o segundo versículo do capítulo 1. Mas o que eu compreendo aqui é que no meio desse caos que ocorreu ali, que estava tendo toda essa confusão, Deus, ele conhecendo todas as coisas, porque ele não está limitado ao tempo, ele já sabia como que seria o fim de tudo isso e o que ele precisava fazer. Porque uma das coisas que as pessoas falam, mas se Deus deu o livre-arbítrio para nós, e ele sabe tudo o que vai acontecer, então nós não temos o livre-arbítrio. Por que que Deus compreende? Gente, isso daqui é vindo do meu coração, tá? Existe achismo, existe sentir quando você lê a palavra de Deus. Tem coisas que a gente sente dentro da palavra de Deus que é para você. Então você guarda para você. E você compreende de uma maneira que você não consegue nem explicar em palavras. Se Deus tem me permitido estar gravando aqui, passando isso para vocês e tem tocado tão forte em mim, é porque na vida de alguém isso também vai tocar, tá? Então, como que eu compreendi tudo isso? Eu compreendi que esse projeto que Deus faz é o que ele sabe o início e o fim. E é onde começa o livro de Gênesis e termina lá em Apocalipse. Por quê? Porque ele estava vendo toda a sua criação, todos os que eram dele, tudo o que ele tinha feito, sendo corrompido. Aí você vai falar assim, tá, mas Yamara, Deus fez a terra, Deus fez o céu, aí Deus fez todas as coisas, aí Deus fez o homem. Gente, o que eu vou falar aqui é sério, tá? Eu sei que muita gente vai se assustar. Deus fez o homem. E se isso aconteceu tudo antes de Deus fazer o homem, por que então você está falando que a gente veio antes? Que a gente já estava numa pré-existência antes? Quando você começa a analisar a Bíblia, quando você começa a analisar a história, você vai lá, né, lendo desde o primeiro capítulo até o capítulo 30, desde o primeiro versículo até o versículo 31. E no versículo 31 fala assim, ó, e viu Deus que tudo aquilo quanto tinha feito, passado, foi feito, acabou. Era muito bom, e foi à tarde e à manhã, o dia sexto. Aí continuando no 2 falando assim, ó, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara. Se ainda está nascendo gente, está vindo pessoas nesse mundo, são seres que estão sendo criados, não é isso? Ainda está acontecendo. Por que que o capítulo 1 de Gênesis vem falando que Deus terminou? Que acabou. Ele descansou porque acabou. E quando você continua lendo, vem falando assim, ó. Essas são as origens dos céus e da terra.
O que acontece aqui, que eu quero que vocês consigam compreender? O capítulo 1 de Gênesis, quando você faz a transliteração, você faz não é a transformação, você não muda o sentido da frase e da palavra, mas você traz pelo dicionário de uma maneira muito fácil. Ela abre um leque tão grande que você começa a compreender que o que Deus está fazendo não é a criação de um planeta Terra só. E eu não estou falando que eu e a árvore somos a mesma coisa. Não. Estamos falando que viemos da mesma matéria. Nós viemos do mesmo Deus, né? Ele que criou. Mas eu estou dizendo que quando Deus cria todas as coisas, ele cria perfeito. Que esse lugar onde Adão e Eva é colocado depois, já havia os animais, já havia todos esses seres que a gente conhece perfeitos. Mas o capítulo 1 não está falando disso. É muito nítido quando você começa a ter o direcionamento de Deus e vai entendendo que as coisas que vem falando aqui, está falando da criação e do desenvolvimento do homem. E esse desenvolvimento do homem, essa criação, esse homem formado por Deus ainda não acabou. Ele ainda está terminando. E no meio desse projeto, ele dá liberdade de escolha. Assim como esses serafins têm essa liberdade de escolha. Mas, diferente desses serafins, assim como esse anjo, o homem também decide errado. E Deus, tendo esse projeto dele perfeito, sabendo que o homem decidiu errado, ele fala, e agora? Porque eu dei livre-arbítrio. E eu o amo. Eu tenho um amor imenso por ele, eu não posso perdê-lo. Saiu de mim. Faz parte de mim. E eu não quero que ele se perca de mim. Então, quando você lê o Gênesis 1, capítulo 1 de Gênesis, com atenção, com a direção do Espírito Santo de Deus, você vai percebendo que a nossa história da humanidade e a história da Bíblia inteira está resumida aqui. Deus faz um resumo para Moisés. E depois que Deus faz esse resumo para Moisés, Deus vem contando em detalhes, até chegar no final. Quando você chega em Apocalipse e vai lendo o final de tudo, você enxerga essa assembleia. Você enxerga uma cidade maravilhosa. Você enxerga um lugar onde não tem dor, onde não tem choro. Mas você enxerga que houve um processo imenso dentro da palavra de Deus para chegar à separação daqueles que verdadeiramente são de Deus. Aqueles que foram justificados pela justiça do Senhor. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que aceitaram passar por tudo que precisava passar para chegar até aqui e receber essa vitória, e receber essa transformação. Quando eu falo de uma transformação, eu não falo de uma transformação simples e rápida, como a gente aprende num piscar de olhos. Eu falo que essa transformação vem acontecendo. Quando é falado sobre aperfeiçoamento de algo, é porque aquilo foi feito, é existente. No meio do caminho, olha, esse projeto deu um probleminha, né? Vamos ter que dar um jeitinho. Precisei meio que aperfeiçoar isso aí, ó. E para poder aperfeiçoar, eu precisei desmontar inteirinho e fazer de novo. Mas cada elemento ainda estava ali. Deus só nos foi ensinando como voltar novamente para esse caminho da nossa montagem. Vem falando com todas as letras. Vamos lá de novo, porque a gente tem a mente fraca, a gente esquece. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 23. A Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Deus vem trazer justiça. Quando você vai lá em Apocalipse e você vê que todos aqueles que não receberam a marca, agora eles vão descansar como nosso Senhor. E as obras dele vai acompanhar ele. No Apocalipse 14, versículo 13, fala assim, ó. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve,
Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. E o nosso Senhor, o nosso Deus, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Gente, tem muita coisa ainda para me falar aqui. Mas eu acho que de tudo isso que eu falei, vocês conseguiram compreender onde eu tô querendo chegar, né? Somos feitos filhos de Deus desde o princípio. E desde o princípio Ele nos conhece. E estávamos lá. O que Deus cria é para os seus filhos. Nós já éramos filhos dele, como somos agora. E tudo que Ele criou foi para nós. E quando Ele nos cria, Ele nos coloca como regentes. Ele nos dá liberdade de escolha. E quando Ele nos dá liberdade de escolha, nos coloca como regentes da nossa vida, nós falhamos. E é isso que a gente vem tentando vencer. Quando Adão cai, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17, Deus fala desse jeito, ó. E Adão disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela? Olha isso, gente. Maldita é a terra por causa de ti. A terra toda foi amaldiçoada por causa dele. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Essa terra somos nós. Conforme você vai lendo, a gente entende que Deus, no meio de tudo isso, Ele ainda tem compaixão de nós. Fomos feitos luz. E nos perdemos no meio das trevas. No versículo 21, fala assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Muitos pastores explicam da seguinte maneira: Deus matou um animalzinho lá e colocou roupa sobre eles. Ou Deus fez, porque Ele é Deus, Ele podia simplesmente costurar, aparecer na frente dele ali uma túnica e Ele colocou sobre ele. Mas eu vejo de maneira diferente. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Não é pelo. Pele. Qual é o nosso maior órgão do corpo? O que nós somos hoje? Eu vou terminar por aqui e no próximo vídeo a gente continua. Amém? Como diz aquele meme, né? Que viagem!